Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa Ricardo Holandini, época de pandemia do coronavírus. Aqui no BATV, canais 20 e 520 da NetRS, no Vale dos Sinos, canais 26 e 526. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Antônio de Bortoli, de Bento. Tudo bem, doutor Antônio? Como é que vai? Tudo bem, cara. Boa tarde, tudo bom? Prazer estar aí. Especialista em medicina tradicional chinesa, né, com formação nos Estados Unidos, doutorado em medicina naturopática, né? E eu já queria começar a conversar contigo nessa nossa época aí de pandemia do vírus, né, que a gente tem que mudar completamente o nosso comportamento. E eu vejo que tão cedo a gente não sai disso aí. Pelo menos a gente vai ter um aprendizado. Eu que fui muitas vezes à China, na Ásia, estive em vários países da Ásia, e ele já há mais de 10 anos era comum tu andar em qualquer lugar o pessoal de máscara, né? O pessoal se cuidando, né? Ou se tinha algum problema de saúde, estava com alguma doença respiratória, eles se preveniam para não passar para os outros. É uma questão da cultura deles, né? Mas uma das coisas que me preocupa muito hoje, com esse isolamento, é muita gente presa. Eu moro numa casa, mas tem gente que está presa dentro de apartamento, né? Como é que a gente aumenta a imunidade? Porque quando a gente está meio deprê, assim, baixa a imunidade da gente, aí a gente fica extremamente suscetível a pegar qualquer coisa, né? Exatamente, Ricardo. O grande problema é esse. O isolamento está trazendo muito estresse. As pessoas estão se estressando muito. Isso traz um aumento do cortisol, diminui a imunidade, se torna mais suscetível, vamos dizer assim, à contaminação. Aquela história que se viu em Nova York, né? Muitos dos infectados estavam confinados e não na rua. Então, eles se confinaram porque estavam com a imunidade baixa, presos de casa, qualquer coisinha que acontecia, próximo ao apartamento dele, abria a porta. O sujeito fica confinado, aí tem um que sai, tem que sair, ou ele recebe o entregador de comida, ou do supermercado, ou da farmácia, vai ter contato. Não existe um isolamento 100%. Aí é que está o risco, né? E uma coisa que eu vejo nesses prédios de apartamento, né, o terrível elevador, né? O elevador, ninguém está limpando o elevador toda hora ali, né? Passando álcool, limpando, higienizando isso aí. E eu uma vez a cada 15 dias vou visitar a minha sogra, que eu tenho que levar alguma coisa para ela lá com a minha esposa, e chego lá e vejo os vizinhos sem máscara andando no prédio, sem máscara andando no elevador, né? E daí, quando eles chegam, eu digo, não pode passar que eu vou de escada, né? Porque, faz favor, né? Eu acho que assim, é mais ou menos como o chinês lá em Beijing, lá em Xangai, que eu já ia lá nos anos 2000, 2005, 2006, 2007, eu ia praticamente 6 meses lá, e eles na rua era comum estarem de luvas, estarem de máscara. Eu digo, mas não existia o Covid naquela época, mas é um costume deles de andar. E mais, quando tu pegava um metrô, um trem lá, praticamente todo mundo estava de máscara, né? Por quê? Qual é o motivo? É a cultura deles para se cuidar diferente da gente, para cuidar da imunidade deles numa cidade que tem 15 milhões de habitantes, né? E eles têm muito esse conceito de não transmitir, porque a máscara pode, como tem um pessoal que fica dizendo que ela não protege, não sei, mas o grande problema não é ela proteger do vírus, é você não contaminar os outros, porque quando está falando as gotículas, se tu espirra, tu está espalhando o vírus no ar, e com a máscara tu segura ele. Não ajuda a não espalhar no ambiente. Não, sem dúvida nenhuma.
Mas, doutor Antônio, o que é um estilo de vida saudável que a gente pode adotar nesse momento? Tá? O que é exatamente para a gente ter uma vida melhor, tá? No meio dessa pandemia e melhorar essa nossa imunidade, não deixar ela baixar, que já com a depressão é terrível, incomoda isso aí, né? É verdade. É uma situação um pouco complicada de se lidar. Nunca vivemos algo parecido na humanidade. Tudo é novo, é um aprendizado a cada dia, mas uma coisa muito importante é manter um nível elevado do moral, evitar muita programação com notícia ruim, que toda hora está morrendo isso, está morrendo aquilo, morreram tantos, não sei o quê. E a dieta, muito importante. A tendência é das pessoas consumirem mais doces. E isso vai baixar a imunidade, com certeza. Vírus adoram corpos adocicados, vamos dizer assim. Ah, ele gosta do mel, então, do corpo? Ele gosta? Quanto mais açúcar, melhor para ele. Mais em casa ele vai se sentir. E assim, essa vida saudável, a alimentação é importante, né? Eu vou dar um exemplo. Quem já foi, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes à China, né? Eles comem tudo, tá? Mas uma coisa interessante, eles comem as coisas muitas vezes frescas. É comum tu ver na sacadinha do cara, lá no cantinho, ele tem um acáriozinho com peixe que ele pega ali na hora. É um negócio gozado, eu nunca tinha visto. Tu vai no mercado e compra o peixe vivo, né? Eles valorizam muito. O mercado de animais também tem que ser um animal vivo. Mas é uma questão cultural. Eles têm que... Isso aí vai ter que mudar, né? Eles gostam muito das coisas mais frescas, exatamente. Mais naturais. E isso aí nós também temos que começar a mudar um pouco, porque nós tínhamos um tipo de alimentação que, quando a gente mudou para a alimentação industrializada norte-americana, nós que somos do interior, tá? Tu és de Bento, eu sou, a minha família lá de Roca Salles, Estrela, aquela região ali. Quem fazia as coisas eram as nossas nonas, que industrializavam para a família, né? O pão, né? As massas, as comidas, todas. O frango era fresco, alguém matava um leitão e dividia lá, matava um cordeiro e dividia, era tudo mais ou menos mais fresco. Essa alimentação industrializada não é tão saudável assim. A gente tem que ter um cuidado maior na cidade. Que ela tem, quanto mais processado o alimento, mais ele vai produzir radicais, ele vai produzir radicais livres dentro do teu corpo. Ele vai aumentar a produção, ele vai aumentar o teu estresse oxidativo. E isso vai facilitar com que as doenças se desenvolvam. Então, quanto mais industrializada a comida, menos saudável ela se torna. E um detalhe importante, todo alimento processado, ele sempre vai ser rico em gorduras industrializadas, as gorduras ditas mais saudáveis e que na realidade não são, e muito açúcar, muito sal, muitos componentes químicos para conservantes, sabores artificiais, odores artificiais, tudo para tornar ele palatável, vamos dizer assim. Imagina um produto que é produzido hoje, daqui a 6, 8 meses, ele ainda está comestível lá na prateleira do supermercado. Né? Isso não existia, né? Não existia. Doutor Antônio, eu tive um problema de saúde no exterior. Eu peguei voo 17 horas num avião, depois mais 11 no outro, engatando. Aí vai dizer, mas como assim? Não, mas é isso mesmo. Tu vai 17 horas para um lugar, depois tu anda 11 para o outro, é um negócio louco. Mas o jet lag e o aeroporto. Uma viagem daqui até a China, se tu for otimista,
1 dia e meio, 36 horas, tu chega na China. Tá? Não tem voo direto aqui do Brasil para a China. Então, a gente ou vai para a Europa, para os Estados Unidos, ou vai para a África do Sul e daí faz os caminhos que tem que fazer. E eu tive um problema nas vias respiratórias. E daí, eu sou um cara prevenido, eu levo alguns remédios e tinha um remédio para isso aí e fui numa farmácia. Porque tinha farmácia, eu achei interessante. Um lado da farmácia tinha caixinhas de remédios. Tá? Eu levei o que eu queria, com a receita, inclusive, porque eles exigem a receita, mesmo estando em português, eles exigem a receita. E daí o cara achou, não, é esse remédio aqui, o nome genérico, achou, procurou lá no livro, está aqui. E perguntou para mim, eu estava num lugar que ele falava inglês, né? Eu vou lhe dar um brinde. Daí ele atravessou, foi para o outro balcão e tinha um monte de ervas atrás. Foi lá, pegou um saquinho, sem mentira nenhuma, botou um pouquinho de uma coisa num no outro e me deu. Tome isso aqui antes do teu remédio. E amanhã volta aqui. Eu voltei lá para agradecer ele. Só que eu descobri que essas coisas que tem na China, tá, não pode sair de lá, é proibido. Tá? Não sei por quê. Esses chás são proibidos de levar. Como o ginseng, por exemplo. Os caras, tem ginseng para vender aqui na esquina. Não, não tem. Tem placa em tudo que é lugar que é proibido trazer ginseng da China sem ser de maneira oficial. E eu não sei por que isso aí, mas a gente achava que tomava chá de ginseng aqui e eu descobri que o nosso ginseng nacional não tem nada a ver com o ginseng chinês. Não é ginseng o que tem aqui. Que? Não é ginseng aqui. Não é, né? Não, não. Inclusive, vendem uma erva brasileira por ginseng, mas ela não tem as mesmas características que o ginseng. Por que tem essa diferença? Por que essa medicina oriental chinesa, inclusive eu vi lá, amigos meus se trataram com acupuntura lá, por exemplo. Tiveram um problema, mas na hora resolve. O cara senta ali, senta numa cadeira, já tem o cara ali, papai, deu. É que é outra abordagem. Eu que estudei com eles, eu estudei com um chinês de Taiwan. Uhum. E tu vê a acupuntura que eles ensinam lá e a que existe aqui completamente diferente, né? Abordagem totalmente diferente. Aqui está muito ocidentalizada. Tentam traduzir ela para o Ocidente e usando ela de forma sintomática, que é o contrário do que eles fazem lá, né? Eles não procuram tratar só o sintoma, eles vão buscar a raiz do problema. Por isso que dá um resultado excelente. A fitoterapia deles, as ervas, por exemplo, agora tem uma que está sendo usada no Covid, chama Qin Fei Pai Du Tang. É o chá que tira calor do pulmão, o nome. São 20 ervas misturadas, mais ou menos. Não me lembro agora, são 19 ou 20 ervas. Faz a mistura e faz o chá, ou a sopa, como eles chamam, e aí você consegue reverter vários casos, eles já conseguiram reverter só com essas ervas. Do Covid, eu estou falando. Né? Mas que coisa fantástica isso aí. E eu experimentei a medicina oriental nesse incidente que eu tive, eu estava mal mesmo, passando muito mal, e sou testemunha de que, vem cá, não sei o que tinha naquele chá lá, mas que funcionou. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net e nós já voltamos. Programa que você assiste nos canais 20 e 520 da NetRS e no Vale dos Sinos você vê nos canais 26 e 526. Nós já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net
conversando com o Dr. Antônio de Bortoli, lá de Bento Gonçalves, e nós estamos conversando sobre a medicina tradicional chinesa e a medicina naturopática. Doutor, outra coisa que eu percebi nas minhas pesquisas, o chinês trata, a medicina dele é diferente da nossa. A medicina chinesa, todo mundo, nessas viagens que eu fiz, quem precisou usar um médico acabou usando um médico chinês, que é difícil tu encontrar nesses lugares mais dentro da China. Eu não estou falando em Hong Kong. Hong Kong ainda tem mais ocidentais, tá? Mas também tu encontra a medicina tradicional chinesa, né? Mas eles têm um tratamento completamente diferente e uma visão completamente diferente do câncer. Por que isso, doutor? Na verdade, para a medicina oriental não existem doenças, existem doentes. É o estresse que vai gerar a doença. Então, uma situação de estresse que para ti, por exemplo, Orlandini, provoca uma gripe, para outra pessoa pode provocar uma pneumonia ou para outra um câncer. A maneira como tu reage, a maneira como o teu corpo está preparado, a tua energia, como eles se referem, está preparada para a defesa dos ataques que nós sofremos o tempo inteiro no meio ambiente, do ambiente de trabalho, no ambiente em casa, na rua, os fatores climáticos, a maneira como tu te alimenta, a maneira como tu descansa, trabalha demais, trabalha de menos, come mais, come menos, come bem, não come bem, etc, etc. Tudo isso gera diferenças que vão redundar em diferenças na manifestação desse estresse a nível corporal. Então, o câncer, ele tem origem o quê? Em primeiro lugar, tu tem que ter colaborado com ele, para o surgimento dele, com uma dieta rica em umidade, que a gente chama. Em fleuma, em tan. Quanto mais tu come uma dieta pesada, o junk food, nossa aqui, a dieta por excelência americana, por exemplo, mais fácil de tu ter o câncer. Há um estudo que mostra as chinesas, por exemplo, raramente desenvolvem câncer de mama. É raro. No Ocidente, é endêmico. Por quê? Porque nós consumimos laticínios. Já está comprovado, há uma ligação entre um e outro. Então, há esse fator muito importante. Não é porque a minha mãe teve, a tua irmã teve, que tu vai ter. Tu tem o gene, mas se tu não colaborar, não alimentar, dificilmente tu vai desenvolver o câncer. Se tu não der comidinha lá para ele provavelmente não vai se desenvolver. Vai ficar quietinho no canto dele. O terreno é o terreno, mas tu fica jogando ali adubo e a sementinha já está ali, daqui a pouco ela germina. Quando tu vê, aconteceu. Mas por quê? Eu também não estou falando aqui que a culpa é tua, porque acontece. Não é nesse sentido, não. Já que tu tem, então dificulta a chegada dele. Ou seja, se há uma tendência genética da família, teu pai teve, teu avô teve, então provavelmente tu é candidato a ter câncer de próstata, o grande mal do homem moderno. Mas se tu não consome determinados alimentos que a gente chama de mucogênicos, dificilmente tu vai desenvolver um câncer de próstata. Essa é a diferença. Legal, legal, legal. Isso é muito bom. Então, tu podes aumentar a tua imunidade contra o câncer. Exatamente. Prevenindo. Então, um cara assim que tem na sua família uma genética, digamos, que, olha, teve câncer na família, etc. e tal. Bom, então ele pode melhorar a imunidade dele mudando a alimentação. Exatamente. Ele tem a genética, essa tu carrega, não tem como tu voltar atrás e lá dizer para teu pai, não, tu tem que modificar o gene XYZ para que eu não nasça com a tendência a ter câncer. Isso tu vai nascer tendo essa genética. Mas os fatores chamados epigenéticos, aqueles que tu tem controle, esses tu consegue modificar.
Aí entra a tua força de vontade, o teu desejo de viver, por exemplo, fazer uma dieta saudável. O que seria uma dieta? A dieta saudável não é aquela dieta recomendada no comercial de televisão. Esse que é o detalhe. Dentro da medicina oriental, nós particularizamos a dieta para cada paciente, para cada doente, para cada um que nos procura. Porque o carne de porco, eles comem, o maior consumidor de carne de porco do mundo é o chinês, né? Eles adoram. Ela pode fazer bem para ti, mas pode fazer mal para outro. E assim por diante. Cada um tem os alimentos que equilibram ele, que aumentam a sua imunidade. E tem aqueles que enfraquecem a imunidade dele. Esse que é o detalhe. Então, não é genérico, como a nossa aqui. Vitamina C é bom para todo mundo. Tudo bem. Nem todo mundo. Tem alguém que vai fazer cálculo renal, por exemplo, se começar a consumir vitamina C, outro vai... Então, esse que é o detalhe, tu tem que particularizar. E para fazer isso, tu tem que estudar a pessoa de perto. Fazer uma análise, uma anamnese, o estilo de vida, como vive, o que gosta, o que não gosta. A entrevista é cheia de perguntas, as pessoas ficam assim. Tem muita gente que me diz assim, nossa, eu já fui médico que nem me olhou na cara e já me deu receita, tu fica me enchendo de perguntas. Eu digo, bom, como é que eu vou conhecer a pessoa se eu não conversar com ela, se eu não fizer não me imiscuir em detalhes, não é saber detalhes particulares dela, mas eu tenho que saber o estilo de vida dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela come, o que ela não come, etc, etc. Tudo isso é levado em conta na hora de prescrever um tratamento. O doutor Antônio, outra coisa que eu vi lá, pouco sal, muita pimenta e amendoim quebradinho para misturar na comida. Eu não vejo o chinês comer sal, assim, é raro. Até eu ia catar sal em alguns lugares lá para comer, porque o brasileiro gosta de um salzinho, né? E eles não têm sal, não tem sal na mesa, por exemplo. Nós temos uma preferência pelo salgado, né? A gente gosta muito mais do que a pimenta. O oriental prefere já a pimenta, ele substitui um pelo outro para dar sabor à comida. A pimenta é muito saudável com questões de imunidade, ela é anti-inflamatória, ela melhora a circulação, faz bem para o coração. Claro que em excesso ela vai acabar fazendo mal, né? Mas ela é muito saudável. Como é que o oriental, então, trata o câncer e o que se prescreve? Tu desse passar alguma coisa na alimentação aí, né? Mas como é que eles tratam? Porque tu já me disseste que eles não tratam como uma doença genérica, eles tratam... Cada indivíduo é um indivíduo. Cada indivíduo é um indivíduo. Basicamente, tu tem que... vamos dizer assim, a gente brinca dizer que tem que matar ele de fome, né? O que ele gosta de comer? Açúcar. O câncer tem uma necessidade muito grande da célula cancerosa, como ela tem um metabolismo muito acelerado, ela consome muito açúcar. Então, ela está sempre pedindo mais. E quanto menos tu der, mais rápido dela morrer de fome. Basicamente é isso. Tu mata o câncer de fome, é mais ou menos isso. É bem por aí a coisa, porque no Ocidente nós tentamos matar ele com químicos, né? Faz uma quimioterapia porque a célula vai absorver mais rápido que a outra, então aquela vai morrer e as outras vão ter tempo de sobreviver àquele veneno que tu está injetando. Funciona. Mas tem muitos efeitos colaterais e em alguns casos não dá certo, etc, etc. Agora, o que a gente faz na medicina oriental? Ervas que drenam a umidade, que expulsam o que a gente chama de perverso, que fazem circular o qi. Em resumo, tu dá um coquetel de ervas, aquelas ervas que tu tomou lá na China, mais ou menos aquilo, uma fórmula tipo aquela, e uma dieta pobre em carboidratos e em açúcar. A medicina ocidental, eu não sei quantos anos tem 500 anos,
600 anos? Não, do jeito que a gente conhece ela, tem 100 e poucos anos. Pois a medicina deles tem mais de 5.000 anos, né? Mais de 5.000, né? Tratando com acupuntura, com outras técnicas. Fitoterapia, são ervas, acupuntura, exercícios, massagens. Tem o Qigong médico, que esse eu pratico, eu trouxe aqui para Porto Alegre. Chama Qigong médico, não sei se você ouviu falar disso. Já ouvi falar. Tu trouxeste para cá? Eu trouxe para cá. Eu pratico aqui no meu consultório, porque tem o Qigong marcial, que é aquele dos exercícios e tal, que tu vê o pessoal praticando na praça, eles chamam Tai Chi Kung, Tai Qigong, né? E o Qigong médico é praticado em hospitais na China, né? Que coisa interessante, né? E a gente joga fora aqui no Ocidente esse conhecimento de mais de 5.000 anos, né? Usando uma série de técnicas, né, que estão consagradas a todo esse tempo. Não tem fundamentação científica, né? É só o que o pessoal rebate dizendo isso, né? Mas não tem fundamentação científica. Bom, mas funciona ou não funciona? Mas vamos lá. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas utilizam isso só na China. Isso não tem fundamento científico? Olha, agora chegou numa que me aconteceu uma vez. Eu estava atendendo um sujeito e ele me disse, olha, tu quer saber? Eu vim aqui porque me obrigaram, porque eu não acredito em nada disso, eu acho tudo isso bobagem, essa coisa que chinês para enganar os outros, não sei o quê, Olha, eu vou dizer uma coisa para ti, tu faz assim, terminada a nossa consulta, tu vai lá na China e avisa, tem 1 bilhão e 250 milhões de pessoas usando isso, é a medicina oficial deles, é o SUS deles lá, tem hospitais, etc. E todo mundo está enganado. Todo mundo está sendo trapaceado, logrado. Tá, isso aí tu pega... Eu te digo uma coisa, Orlando. Em 5.000 anos, tu percebe se uma coisa dá certo ou não, né? Doutor Antônio de Bortoli, muito obrigado por falar conosco aqui no programa ricardoorlandini.net, deixando uma mensagem de otimismo nesse sentido, que se a gente quer melhorar a saúde, a gente tem que mudar, né? Não é só tomar remédio, né? Para complementar o que tu disse, o oriental é assim, o doente é o agente da cura, ele não é um paciente, no sentido assim, eu tenho conhecimento e tu vai fazer o que eu disser e não se discute. Se tu não participar ativamente do tratamento, dificilmente tu vai atingir a cura. Tá certo. Falamos aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NET RS, no Vale do Sino, nos canais 26 e 526 e nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Até um próximo programa.